É aquele lá da Evangelista, né? Deixa eu já compartilhar aqui. Você que pode, compartilha aí no Facebook o ensinamento da igreja. Irmãos, quantos seguem a página da igreja do Sol da Justiça? Compartilha lá, compartilha o ensinamento. Alguém da tua família, alguém que gosta de você, alguém que curte os seus comentários, ele vai, de repente, participar. Eu vou dizer porque eu não sigo, agora ninguém ri não, viu? Ninguém ri. Ó, falei, ninguém ri. Eu não sei seguir nada. Infelizmente, eu estou num mundo que só gente está na minha vida. Eu não sei seguir nada. Ele só segue Jesus, literalmente, né? Graças a Deus. Eu não sei. Glória a Deus, cidade, onde eu quero me Aí, ó, acabamos de postar a irmã Vera lá na Itália, paz do Senhor, minha irmã, está assistindo. Deixa eu ver. Que hora que é agora? Agora é 7. 8, 9, 10, 11, meia-noite e 37 lá na Itália, nossa irmã está acompanhando o ensinamento. Ela vai assistir uma parte, vai dormir, e amanhã ela assiste o restante. Deus abençoe sua vida. Cicinha vai ficar assistindo também. Cicinha já está entrando aí também. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento estamos na tua presença e eu te suplico encarecidamente que venha, Senhor, meu Pai, abençoar-nos, auxiliando no ensinamento da palavra do Senhor, que a tua misericórdia, a tua bondade e graça esteja estendida sobre nós. É o que eu te peço, meu Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos acertar. Marcelo, antes que comece, vou fazer um agradecimento em nome da família de Mateus, da do Ceará, O menino está melhor, né? o menino deve ter explicação. Não tem explicação. Graças a oração. Deus. Tem explicação. Bem sim. Já vai começar a fazer aí cirurgia, que quebrou o pé no braço, já vai começar a tirar da intubação, o menino começou a respirar sem a intubação. Vai colocar lá sem a intubação. E eles mandam agradecer todos, agradeço a todo mundo, e continuam orando que a bênção está acontecendo. E o que eu mais gostei, Marcelo, foi que lá, assim, na região grande, e os pés. Agora, todo mundo vai ter esse menino. O negócio foi então se unir tudinho agora. Se uniram tudo. Ficou muito bonito. Esse se uniu para ter um bem maior comum. Em prol de Mateus, Mateus é um menino querido. Meus irmãos, nós vamos falar sobre algumas situações de texto das Escrituras Sagradas, mas eu quero começar, se os meus irmãos pegarem água lá e já sentarem, aí a gente já começa. Eu quero falar sobre algo que tem atrapalhado muitas pessoas e que o mundo está sofrendo hoje. Eu quero falar sobre duas coisas que são um antítipo do outro, ou seja, um é contrário ao outro. Quero falar sobre a fé e a ansiedade. Fé e ansiedade. Nós vamos falar sobre duas coisas que uma é contrária à outra. Então eu quero iniciar o nosso ensinamento, eu fiz algumas anotações ali. Eu quero iniciar o nosso ensinamento com este texto da palavra de Deus. Vamos todos ler? 1, 2 e 3. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé, ela é o combustível da nossa intimidade com Deus. Se você não crê em Deus, não tem como manter um relacionamento com Ele. Ou seja, sem acreditar não existe fé. Se não existe fé, não há relacionamento. Quantos já viram a Deus aqui? Levante sua mão. Quantos já viram a Deus? Face a face, cara a cara, tete a tete. Hã? Não? E como é que você acredita em Deus? Pela fé. Hã? A carta aos Hebreus vai nos trazer muitas das colocações sobre a fé. Carta aos
sabe me dizer quem são os hebreus? Sim, você falou? Não foi que saiu do Egito. Sim, o povo saiu do Egito. São os descendentes de Heber que saíram do Egito, do qual veio Abraão, Isaac, Jacó. E em Jacó, já de hebreus, eles passam a ser o povo de Israel, e de Israel eles passam a ser o povo judeu. Então o povo hebreu é o povo que entrou no Egito com Jacó e as pessoas que com eles vieram. Os hebreus, eles foram os escravos que trabalharam para Faraó. Quem já assistiu aquele filme A Múmia? Com o Brendan Fraser, é isso mesmo? Brendan Fraser, que tem aquele cara esquisitão. Num determinado momento que a múmia está lá se recompondo, alguém fala em aramaico, e a múmia diz assim: é a língua dos escravos. O cara que fez o filme conhecia da história. O aramaico era a língua dos hebreus. Quem está escrevendo esta carta e não se sabe quem foi, alguns atribuem a Paulo, outros dizem que não foi Paulo, dizem que foi Paulo porque todas as colocações e a inteligência dessa carta tributaria a Paulo a sua escrita, porém outros dizem não, o estilo literário é diferente, há uma divergência entre estudiosos e teólogos, ninguém sabe quem foi que escreveu aos hebreus, não se sabe. Porém, quem escreveu aos hebreus vem falar de algo comum aos hebreus, que é a fé. Por que a fé? Por que a fé? Porque entre os hebreus vai existir um homem que vai ser conotado, denominado como o pai da fé. Quem sabe dizer o nome dele? Abraão. E por que ele é o pai da fé? Porque sem crer, sem nunca ouvir falar de Deus, ele saiu do meio da terra, da parentela, largou tudo e isso foi igual a dia. Sim, isto é fé. Também pelo sacrifício lá de Isaac. Também, mas ele é o pai da fé porque saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e a casa do pai dele era uma casa de fabricantes de deuses, tinha Deus para tudo quanto é tipo, mas ele ouve uma voz de alguém que ele não conhece e ele diz: eu vou, e seguiu. O menino pregou aqui domingo, pregou com muita propriedade, falou sobre isso também, mas esse homem sai, e ele sai pela fé, e isso foi lhe imputado como justiça, e ele foi denominado o pai. Mas se Abraão pega suas unhinhas, se Abraão pega suas unhinhas, o que será que eu vou encontrar do lado de lá? Já morreu tudo. E presta susto. Não, esse negócio é esse. Não, acho que eu vou morrer. Maioria dos ansiosos, né? Então, são ansiosos, mas... Presta do pé, né? Agora preste atenção, se Abraão fica, para onde que eu vou? Será que ele vai cuidar de mim? Será que eu vou morrer? Será que vai dar certo? Abraão sai do meio da sua terra, da sua parentela e vai embora. Isso é fé sem duvidar, fé sem ansiedade. A ansiedade, ou seja, o desejo de descobrir antes, não fazia parte da vida de Abraão. Abraão tinha a certeza: aonde eu for, aquele que falou comigo vai me abençoar. Abraão tem tanta certeza que Deus é com ele, que quando ele começa a crescer, juntamente com seu sobrinho que cresce também, eles começam a ter problema entre as pessoas que são lideradas por ele, não é entre eles. Entre Ló e Abraão não tinha problema, mas entre os pastores deles estava dando atrito. E aí chegou-se a um denominador comum: dá para nós ficarmos juntos. Antes que haja um atrito entre nós, escolhe para que lado você quer ir. Veja que Ló, ele não se preocupa se Abraão é velho, ele não se preocupa
Se Abraão é o tio por ser o tio, por respeito, deveria ter o direito de escolha. Ele não se preocupa em honrar o tio, diz: eu quero as campinas, quero a verdeja. Abraão vai ficar com as montanhas. Peraí, mas dá para pastorear na montanha? Dá, mas é mais difícil. Mas quem já saiu, né, pastor? Mas quem está com Deus e quem confia em Deus, aonde pôr a planta do pé, vai ser abençoado e acabou. Essa é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E isso faz com que Deus se agrade de Abraão. A ansiedade, que certamente já visitou a vida de cada um de vocês, não existe quem já não passou por um momento de ansiedade. Sim. Não existe quem não passou por um momento de ansiedade. É aquilo que tenta lhe roubar a fé, que tenta tirar a credibilidade que eu estou nas mãos de um Deus que cuida de mim. Pode falar. Eu vinha pedindo para a igreja para orar por mim, por conta do processo que eu estava passando no serviço, de uma decisão que eu queria tomar. E aí chegou um domingo, o Carlinhos veio falar comigo, eu estava tocando teclado, e ele falou que era para eu estar preparado para o rebuliço que ia vir. E aí acabou que deu certo o processo, eu consegui sair da área que eu estava, fui para a área nova. Só que logo em seguida, quando eu fui para a área nova, aconteceu uma situação na área antiga de pessoas que receberam premiações, que receberam benefícios. Eu falei: putz, grila, Se eu tivesse ficado, será que eu deveria ter ficado? E aí, mesmo Deus tendo falado, me direcionado para seguir com essa decisão que eu tinha tomado, meu coração ficou triste. E aí eu falei: será que se eu tivesse ficado eu teria também conseguido? E aí acabou que passou 2 semanas, tudo aquilo que eu estava pensando de coisas que, tanto que me fizeram a sair dessa área, quanto que eu estava pensando, aconteceu comigo também. Mesmo indo para uma área. Veio para você a mesma coisa que veio para os outros. Exatamente. A promoção. A mesma coisa. E aí entra, por exemplo, hoje eu passei por 2 situações. Uma ruim, dentro do antigo time, que aí fez eu ter a certeza de que não era o seu lugar. E uma boa no time novo, de coisas que eu vinha pedindo para Deus para começar a acontecer. Só que mesmo ele tendo falado, eu duvidei. Isso aí é a ansiedade. A ansiedade atrapalha a fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou usar um termo bem chulo. Eu vou usar um termo bem chulo porque eu entendo que Deus faz dessa forma e eu não sei como você vai encarar. Irmãos, eu conheço cada um dos obreiros dessa casa. Cada um dos obreiros dessa casa tem um atributo de Deus e que faz com que o conjunto da obra chamada Sol da Justiça, ele ande. Bom juvenil tem as fragilidades dele, mas ele tem uma história de fé, ele tem uma história com Deus, ele tem uma história vivida, ele tem uma história rodada comigo, e tem coisas que ele falou, que ele fala, que me marcam e que eu guardo até hoje e aplico. Tem coisas simples que ele não sabe, que nem a mensagem de 15 minutos que me impactou a vida, o salário do pecado, e isso eu ensino sobre isso. Eu ensino toda vez que eu olho para alguém e eu vejo a pessoa colhendo frutos de tristeza e de angústia, vem a mensagem que ele pregou ao meu coração. Pregou para a igreja, né, mas fixou no meu coração. Então eu não sinto que Deus é injusto, porque eu vejo que é o adiantamento, é o vale, é o voucher do pecado que a pessoa está desfrutando. É a semente que ela plantou. Então tem coisas que o irmão juvenil fala, conselhos que ele já me deu em trajetórias, em decisões, em coisas que eu estava na minha trajetória fazendo. Ele falou: não faz assim e tal. Então eu conheço o pastor Cordeiro, por andar com ele também. Eu conheço hoje, vendo as ações de Deus na vida do Valdeli, eu sei que Deus usa ele para uma área. Haroldo, Deus usa para outra. Não tem de repente a envergadura, uma profundidade na palavra, mas ele é um pastor igrejeiro, é aquele cara que ama a igreja, é o cara que, quando ele chega, ele não está aí hoje, mas quando ele chega, ele faz coisas que ninguém eu vejo fazendo. Tem coisas que ele faz que ninguém eu vejo fazendo. E a oração dele é infalível. Ele vai estar ali, dobrado de joelho, orando. E o Carlinho é doido. O Carlinho é doido, cara. Ele faz uns negócios malucos. E as pessoas falam: pô, será que Deus usa ele? Deus usa o Carlinho. Ele é doidão.
E se não fosse desse jeito, quem sabe ele não teria a coragem de ser usado como ele é usado. Então, meus irmãos, cada um dos obreiros aqui tem um atributo. E as coisas que o Carlinho falou e fala, e às vezes eu já vi pessoas aqui, falando, mas ele sempre fala com a mesma pessoa. Ele sempre vai naquela pessoa e pega na mão daquela pessoa. Só que eu sei como está a vida da pessoa. Eu, como pastor, sei que a pessoa está com a vida arrebentada, que não teve mudança e que Deus está falando e está usando ele na simplicidade dele lá. E alguém fala, é meninice, porque ele sempre vai na mesma pessoa. E teve gente que ele foi usado para a pessoa e a pessoa mesmo não entender, começar a rir. E Deus está direcionando a vida dele. Ele é um homem que tem uns negócios sérios com Deus, irmão. Então cada um aqui tem os seus atributos. E eu louvo a Deus porque eu sei que ele estava ansioso por causa disso que ele comentou comigo. Eu não sabia que ele tinha falado com você comigo, mas eu sabia que você me falou. Que você falou, se eu tivesse saído, se eu tivesse ficado, você comentou comigo isso. Então eu louvo a Deus que Deus usou a vida do nosso irmão. Vamos orar pelos irmãos, pelos obreiros da casa do Senhor. Cada um deles tem um atributo e juntos, nós nos completamos. Nós nos completamos. Tem a irmã Pia da oração, as irmãs da oração. Então tudo isso completa o contexto chamado Sol da Justiça. De repente, se faltasse um ou outro, irmão, o negócio não era tão bom como é. Fala. E aí eu estava estudando justamente sobre isso, sobre fé e ansiedade. Você estava estudando? Tá. E aí justamente estava falando na parte sobre a ansiedade, que a ansiedade tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é isso, tipo assim, você fica travado, mas também ela revela tudo que você tem que tratar. E aí quando você tem que tratar, ela te mostra assim, por exemplo, por que o Jota estava com medo de ir para a área nova? Porque em algum momento ele já foi para uma área que não desanimou, que não aconteceu do jeito que ele queria, e ele se frustrou. Então, a ansiedade também tem esse lado que mostra a pessoa, olha, você tem que estudar isso da sua vida, porque é uma coisa que está te impactando desde a sua infância, e você não sabe. E precisa ser tratado. E isso é tanto na vida pessoal, como na vida profissional, como na vida cristã e tudo. Se você não tratar os pontos que você não acredita em Deus 100%, você não desenvolve. E também, se você não tratar os teus traumas e os teus medos, você sempre vai, ou trata os teus traumas e os teus medos, ou você vai sempre patinar naquilo. Há correntes que nos prendem, que nos levam à ansiedade, por às vezes a palavra de alguém, por alguém te desacreditar. Alguém chegar e falar, você não vai passar disso, ou não vai passar daquilo, ou você quebra essas correntes e acredita por fé na promessa, ou você vai patinar naquilo, e nós vamos ver aqui mais à frente. Então, proteção da ansiedade. Mas a ansiedade é o maior inimigo das coisas de Deus, porque os atributos que te levam a desfrutar dos benefícios com Deus é a fé. A fé é o antítipo, é o contrário da ansiedade. Principalmente hoje, né, pastor? Que está tudo, as pessoas querem tudo tão automático, né? Que a fé acaba ficando sendo banalizada, porque não acontece. Pronto, aí morreu, não tem aquela espera. Isso é muito interessante, porque fé e tempo, às vezes mexe e causa ansiedade. Eu não sei, procura aí para mim no Santo Google aí, o versículo. A promessa tardia apodrece os ossos. Procura aí, eu não lembro onde está, mas o Santo Google vai nos ajudar. Pastor, existe na psicologia a crença limitante. Não entendi. A crença limitante. É muitas vezes assim, você fica falando com o seu filho, você é desastrado. Ele cresce com essa crença que ele é desastrado. Sim. E no final ele não é. Mas por tanto ele ouvir que o outro falou que ele é desastrado, desajeitado, bagunceiro, enfim. Ele se limita. Ele se limita nisso, ele acredita nessa crença. Então tem muitas crenças, igual o Senhor disse, prisão da nossa mente, porque na vida humana você nunca é, você está.
Entendeu? Então, em toda fase da sua vida, você está passando por dificuldade, você está cansado, sabe? Você não é uma pessoa cansada. É uma fase transitória. Tudo é transitório. O que ocorre? Se o cristão entender que a vida é uma fase transitória, ó, a promessa de Deus sempre vai fazer, ó, a promessa de Deus sempre vai fazer você estar em movimento. Ó, os sinais seguirão os... Peraí, o que é seguir? Você segue uma coisa que está parada? Em inércia? Então tem que estar em uma locomoção. Então o sinal vai seguir o que crê. Eu creio, eu caminho. Eu caminhando, o sinal me segue. Eu agindo, o sinal me segue. Eu fazendo uma força motriz ou uma ação motriz, o sinal me segue. Então peraí, tem uma continuidade. A vida gera-se espermatozoide, gera-se no ventre um embrião, de embrião vira-se bebê, de bebê nasce-se, vai crescendo, fica adulto, adolescente, adulto, fase intermediária, meia idade, velho e morre. Hã? Morreu. Naturalmente. Morreu, vira a chavinha, eternidade, com Deus ou sem Deus, certo? Porém, escute, você não nasce sabendo todas as coisas. Você nasce num processo de aprendizado. E a maturidade vem com o tempo. As situações se mostram com o tempo. Então, existe a fase transitória. Você está bebê, você está criança, você está adolescente, você está passando por luto, está passando por dificuldade. É sempre uma passagem. Como você se porta no meio da passagem, é que vai refletir o próximo passo, como você vai estar. Se você é uma pessoa que acredita que, mesmo em meio à dificuldade e o momento que eu estou passando, Deus está no controle, lá na frente, você vai ver situações melhores e vai tributar. Não, Deus estava comigo até aqui, eu venci. Se você se limitar, for limítrofe em palavras que te travam, deixando a sua ansiedade entrar em desacordo com a tua fé morre. E você vai chegar lá na frente e vai ser frustrado. Dia mal e dia bom vai vir para todo mundo. Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que te venham os maus dias, antes que te... Tu está dizendo que não vai vir. Antes que te venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venha a dizer: não tenho alegria, não tenho contentamento. Então presta bem, pensa bem. Os maus dias vai vir para todo mundo. Mas mediante como você conhecer o teu Deus, você vai entender que mesmo em meio à tempestade, Ele continua sendo Deus, Ele está no controle de tudo, e nos maus dias eu vou lembrar, Ele já foi bom comigo, vai ser bom também. Você vai ter força impulsora para te sair daquela fase, daquele estágio, daquele momento em que você está. Não que você é. Você não é derrotado, você não é fracassado, você não é o que alguém te rotulou, você é aquilo que Deus projetou que você é. E hoje nós vamos ver em alguns textos que eu anotei aqui, que o Deus que chama, Ele tem uma visão diferenciada da que eu tenho. Ele já está vendo uma obra diferenciada da que está começando agora. Achou lá o texto que eu falei? Provérbios 13:12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Tá, abre na tradução normal aí, que essa aí é a tradução atualizada. Lê na tradução mais velha, igual eu. Hebreus, Provérbios. Provérbio o que, filho? 13:12. 13:12. Leia alguém aí para nós. Provérbios 13:12. Eu acho que Deus Eu falei aquele que faz apodrecer os ossos. Você achou dos ossos? É 13:12? 13:12? A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Tem um aí que diz que O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Não, tem um outro aí. Depois eu acho. Mas vamos ficar com esse 13:12 aí. A esperança tardia faz o quê? Enfraquece o Coração. O coração alegre é bom de médio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. 17:22.
Mas ó, a promessa que não chega, vamos pegar o coração, enfraquece o coração. A pessoa fica oprimida, angustiada. Você ia falar alguma coisa? Na verdade é o cérebro, né? É o cérebro. Quando fala de coração, é o entendimento, é a psique, é a faculdade mental. Se Deus te faz uma promessa e ela não chega, você está esperando, gera ansiedade. A esperança está aqui, ó. Ou seja, aquilo que eu estou esperando e não chegou, gerou em mim o quê? Ansiedade. E ela não vindo, enfraquece o coração, a mente. A pessoa fica, será? Então temos que tomar cuidado. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ó, preste atenção. Quando fala de coração na Bíblia cardia, na Bíblia sobre cardia, é porque entende. Tudo que acontece com o coração vem daqui, ó. É o efeito do que o cérebro comanda. Então, quando você falar de coração na Bíblia, está ligado a sua mente com a máquina que mantém tudo vivo. Está entendendo? Porque coração não sente. Sente alguma coisa? Coração não sente nem dor, você sabia? Ele é autônomo. Tanto por isso que o cérebro morre, ele fica só fazendo a função dele. Mas ele recebe estímulos do... Ele é comandado pelo... As emoções dele. Quer ver uma coisa? Mexe com a tua adrenalina. Automaticamente seu coração vai... Ele vai receber influências da mente. Pastor, e a consciência que não existe? Como assim? A consciência é uma ideia do eletromagnético da mente. Isso aí é filosofia. Mas a consciência existe. A consciência existe. Porque o que é consciência? É algo impalpável. Não, mas a consciência existe. É algo que eu consigo mensurar. Isso aí é filosofia. A consciência existe. Tanto que quando morre o rico Lázaro, eles estão em estado de quê? Lá no... Mas tem corpo? Não. Tem cérebro? Também. Mas eles estão em estado de consciência. Pai Abraão, manda Lázaro. Reconheceu que era Lázaro e reconheceu que era Abraão. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha. Olha, arrogância. Manda. Se ele tiver consciência, como é que ele sabe que pecou? Entendeu? A consciência está relacionada à alma? Porque você até já falando isso tudo, que a única coisa que vai ficar é a consciência. É a consciência de lembrar. O cérebro morre e tudo, mas o estado de consciência vai ficar vivo, porque ele é atrelado à alma. Lá onde a palavra de Deus separa o espírito da consciência, da alma. O espírito da consciência, a palavra de Deus entra lá, Hebreus 4:12. Está entendendo? Então ela é eterna. Ela é eterna. Quer parar salvação eterna ou quer para a condenação eterna? Quem estiver em condenação eterna vai ter consciência de que está lá, porque em algum momento pulou fora do projeto de Deus que era ser salvo. Está entendendo? E a ansiedade trabalha na onde? Qual o local que a ansiedade trabalha? Na consciência, na mente, tentando desatrelar você da fé. Está entendendo? Agora vamos abrir Mateus capítulo de número 4, verso de número 19. Mateus 4, 19. O 4,19 de Mateus. Olha lá. Vamos lá. O que Jesus vai fazer agora? 1, 2, 3. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-nos. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, seus pais seguiram. Jesus vai falar para Pedro e para André, seu irmão:
Uma coisa que a gente acha, que nós achamos, é que a promessa que Jesus fez foi para os 12. Mas a palavra vai ser explícita para 2. É Pedro e André. O que Jesus disse para eles 2? Vocês venham após mim que eu vou fazer de vocês. Espera aí. Jesus não disse, venha após mim que eu vou tentar. Vou tentar fazer alguma coisa boa com vocês. Uma afirmação. Jesus não diz, venha após mim. Quem sabe eu dou um diplominha para vocês de uma imersão. Masterclass. E vocês vão ser, como é que é o nome? Mentorados por mim. E quem sabe vocês ganham uma franquia do reino. Não. Quem sabe vocês não conseguem estágio. Conseguem estágio. Jesus disse, vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescador de homens. Já disse, ele disse o que ele haveria de fazer. Porém, o processo até o ato ser feito, foram 3 anos andando com Jesus. E chegou um momento em que Pedro disse, Senhor, a ansiedade, largamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber em troca? O que é isso aí? Ansiedade. Desejo de conhecer algo que não está na sua mão ainda, que não está no seu escopo. Estava agoniado, que tinha deixado e o que ia receber. Deixaram o quê? Eles não deixaram qualquer coisa, eles deixaram um barco. Eu não acredito na licença poética de alguns indivíduos aí, que criam uma historinha em cima de Jesus, inclusive tem o The Chose lá, que é muito bom, nunca assisti. Mas é muito bom, todo mundo assiste. Nunca assisti a série toda, mas é muito bom. Está falando de Jesus, é muito bom. Eu não acredito lá que Pedro... Eu vi um episódio lá que Pedro era endividado, estava devendo, não conseguia pagar. A Bíblia não diz nada disso. Não é o da Record lá que Pedro era uma zero. Não. Jesus chega para um cara que tem um barco. Ele tem um barco. E esse barco vai servir para o ministério de Jesus. É esse barco que atravessa de um lado para outro. Aí canta o hino lá. Queimou os barcos no cais. Como é que é? Afundei meus barcos. Da onde que tiraram isso? Essa mentira? Você acha que eles estão dizendo que o Pedro afundou o barco dele? Mentiroso quem fez aquela música. O barco de Pedro serviu para Jesus dar o primeiro ensinamento. O significado é que ele fez uma ação que ele achava que não tinha volta. Que é esse? Quando você fala... Mas aonde está? Escuta! Eu entendo! Escuta! também. Quando você fala que você tomou a decisão e você queimou os barcos, você queimou as pontes, significa que você tomou uma decisão que não tem volta. Não tem mais pra você voltar. Tá bom, mas eu quero base bíblica. Mas tem, vamos entrar nisso não. É um negócio furado. Eu não acredito na licença poética de algumas pessoas, tá entendendo? Que falam que o Pedro era um endividado e que seguiu Jesus, e Jesus, para pagar a dívida dele, fez um milagre lá e pagou a dívida. Acredito. Ele não estava mais trabalhando. Hã? Ele não estava mais trabalhando. O quê? Não significa que ele era endividado. Mas no DTO não fala isso, não. Inclusive, Não, eu tô falando do porquê Jesus pagou a dívida dele, não estava mais Presta atenção. No The Chose, aparece ele lá, numa taberna lá, e ele estava para entregar o barco. Ele estava lá com um compromisso com alguém lá, um bagulho lá. Eu assisti esse pedaço, não é não? Não, mas não é o assunto, não é esse. Eu não acredito nessas lorotas. O Pedro tinha um barco, o Zebedeu, o pai do Tiago e do João, tinha um barco, tanto que o Zebedeu ficou com o barco. Eles largaram algo que era tangível, algo que eles faziam que era valioso, para seguir Jesus. Tanto que o barco de Pedro é o que eles vão andar no meio do mar aí, ó, afora. Era esse barco, não era outro não. Foi o primeiro barco que Jesus entrou e disse, faça um pouquinho, deu um ensinamento, e depois disse, lança a rede lá. Só que os caras abandonaram o barco agora para não ser mais pescador. Só que chega no momento da vida, eles dizem, o que nós vamos ganhar? Peraí, deixamos tudo. Jesus diz, olha, aquele que deixou o pai, vai ganhar por mim. 100 vezes mais nesta vida. E, para matar a ansiedade, no porvir, a vida
É o que o texto diz, a vida eterna. Foi isso que Jesus prometeu. Só que este Pedro, Jesus diz para ele, eu vou fazer de você pescar. Jesus já tinha uma promessa, um projeto. E nada iria impedir Jesus de fazer. Sabe por quê? Porque quando Pedro fracassou e negou Jesus, Jesus aparece vivo. Diz, olha, diz aos meus discípulos, lá no horto, quando ele encontrou com Maria, diz aos meus discípulos que eu vou na frente, eu vou adiante deles para a Galileia. Espera aí, irmão. A ótica de Jesus é um negócio muito doido. Se está todo mundo em Jerusalém, Jesus ressuscitou, para que vai fazer os discípulos ir para Galileia? Já encontra com eles aqui, acabou, resolve tudo. Mas Jesus queria colocá-los em movimento. Jesus faz eles irem para a Galileia. Só que no trajeto para a Galileia, Jesus vai até onde? Qual foi o caminho que Jesus tomou? Emaús. Atrás de quem? De Clopas. Quem é Clopas? Marido de Maria, tia de Jesus. Ó, ele vai atrás de um discípulo que ouviu que Jesus estava vivo, mas que não creu e voltou para trás. E ele não deixa ninguém para trás. Ó, Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus disse, aquele que vem a mim. Quem que se lança fora? E eu não vou fazer de novo, porque você já está cansado de ver. É eu que me lanço. Clopas se lançou. E Jesus vai no caminho de Emaús e diz, ei, que palavra é essa que trocais entre os caminhos, por vocês entre o caminho? Ah, nós estamos falando de Jesus, grande profeta que se levantou, esperávamos ele que ele seria a consolação de Israel, mas já é o terceiro dia que ele morreu. Ainda bem que algumas pessoas aí dizem que ele está vivo e tal, mas aí Jesus, honesto, tadinho de coração, e começa a ensinar desde os profetas para eles sobre o que haveria de acontecer com Cristo. No partir do pão, eles viram que era Jesus. Jesus desaparece, porque ele tinha um encontro marcado aonde? Na Galileia. Só que no trajeto para a Galileia, o que dá na cabeça do que Jesus tem um projeto na vida do Pedro? Ele fala o quê? O que ele fala? Quem lembra o texto? Ninguém lembra o texto? Fala para Pedro também, né? Ir lá, né? O que Pedro fala quando está na Galileia? Caraca, vocês são ruins de Bíblia, hein, meu? Vocês têm que ler Bíblia, meu. Mas tem que ler, porque o Espírito Santo faz lembrar o que você leu. Pedro disse, eu vou. Aí, como está o negócio aí dentro? Está aí dentro, aí. Eu vou. E ele está voltando para onde? Para o barco queimado? O barco furado? Está voltando para a velha vida. Uma coisa. Tá bom, vamos lá. Ele está voltando para onde? Para onde que ele está voltando? Pescar. Para a velha vida. Mas era isso que Jesus queria para ele? Ele pega o barco dele de novo. Tem 6 com ele. Eles estão em 7. 6 estão com ele. O que eles dizem? O que eles falam? Vou também com você. Vamos com você. E por que eles falam vamos com você? Porque eles consideravam Pedro como líder. Porque ele tem um imã agora. Ele tem um imã agora de Pescador de pescar homem. Aonde ele falasse que ele ia, os homens iam com ele. Pode falar. Você acha que ele é sobre Pedro? Não. É que eu não gosto do hino mesmo. Agora ia fazer esse chapa com ele, tá achando que é sobre Pedro, não é sobre Pedro. Não, é sobre várias falas que eu não concordo. Útil e agradável. Mas você sabe sobre o que eu li? Sei. Sobre o que é? Mas não gosto. Eu não gosto. E é sobre ele. Depois nós vamos comentar sobre esse hino. Calma aí, nós vamos falar sobre ele. Eu e você vamos falar sobre ele. Agora escute, ó. Aonde ele falasse que ele fosse, existia. Esquece sim, vai, aonde ele falasse que ele fosse, os caras iam atrás. Por quê? Tem um imã, pescador. Porque há uma promessa sobre ele. Mas a ansiedade dele faz eu vou pescar. E vão e não pegam nada. Porque haveria de se cumprir novamente que aquele mesmo que fez a chamada vai encontrar eles na mesma circunstância, ou seja, a circunstância que a tua alma projeta quando está em confronto com a tua fé,
Pode ser o mesmo palco que você vai se decepcionar. E aonde você vai se decepcionar, eu estou falando isso sentindo o corpo da cabeça frigir aqui, aonde você vai se decepcionar, porque é o que tua alma está desejando, é o palco onde Deus vai mostrar, não é lugar para você aí, eu vou tirar você daí porque eu tenho um projeto com você diferente. E aí ele chega para o Pedro e diz, pescou alguma coisa? Não. Aí Jesus disse, sem mim, joga o lado direito, jogaram, pegaram 153 anos de peixe. Quando chega na praia, o que eles necessitavam, Jesus já tinha. O que você necessita, Jesus vai estar sempre um passo à frente. Sempre vai ter uma fogueira com peixe e pão. Era o que eles necessitavam na época. O que você necessita hoje? Jesus vai estar sempre aquilo preparado aonde você se frustrar. Você pode até se frustrar porque a tua alma teve um lapso de ansiedade, um rompante de falta de fé. Mas se você voltar para o projeto original daquilo que Ele quer para você, Ele sempre vai ter na praia aquilo que você necessita para aquele momento, aquele estágio transitório, aquele momento em que você está, não é o que Ele projetou para você. Você está passando pelo deserto, você está passando pela prova, você está angustiado, você está depressivo, você está, mas você não é. O que o mundo quer impingir é que você é um angustiado, um depressivo, um fracassado, para você nada dar certo, e não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Ainda que o inimigo queira soprar os teus ouvidos, que nada dá certo para você. É um estágio, é um momento. Sim, você ia perguntar. Eu pego de exemplo aquela situação de quando eu achava que ia ser efetivado no Volkswagen, aí ia ser efetivado, achava que ia ser efetivado como júnior, no final, no último dia, falaram que eu não ia ser. Eu saí de lá derrotado. Aí eu fui na faculdade tentar conseguir, não consegui o que eu precisava conseguir na faculdade. Meu pai me levou para almoçar no lugar que eu gostava, eu não consigo comer. Ansioso. É muito besta, né? E não era minha vontade. Eu vou dizer, um lugar é um lugar, tá? Ainda perdi o almoço. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho luxo com roupa. Eu não tenho luxo com roupa. Eu não tenho luxo com ficar limpando o carro, que eu vejo os caras limpando o carro comigo. Eu sou relaxado demais. Agora com comida, irmão, bota uns negócios pau, hein? Eu sou enjoado. Não é que eu sou enjoado, é que eu gosto, eu já passei muita prova. Eu comi muita polenta, pô! Então hoje, se eu puder comer coisa boa, eu posso não ter, eu posso passar lá e não ter o dinheiro. Você não tem o dinheiro, né? Quanto é? Eu junto e volto. Eu junto e volto. Ela disse que isso é ansiedade, medo de voltar para a polenta. Eu não tenho medo. Escute, eu não tenho medo de voltar para a polenta. Eu não tenho medo, sabe por quê? Polenta é boa. Fiel aquele que cuida de mim, que colocou uma marca sobre mim, e que falou, ó, abre aí Isaías 49:15 e 16, lê aí. Lê aí, eu quero que você repita. Esse versículo é meu. Esse versículo é meu. Abre aí, Isaías 49:15 e 16. Lê aí. Quer que eu ponha aqui no telão para vocês verem tudo? Vou pôr no telão para vocês verem tudo junto. Espera aí que eu vou pôr no telão. Tenta aí, o lugar era bom, né? E o pior, eu acho que eu passei umas noites já com as mãos despelando, ansioso. Quando começou a aparecer mancha. Olha lá, vamos ler lá. Olha lá, todo mundo. Ei, ó. 1, 2, 3. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho de vida que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essas se esquecessem, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado, os seus muros estão continuamente perante mim. Ei, não sei você, não sei a tua confiança, não sei como você acredita. Também não estou nem aí, porque o meu fator é ensinar sobre fé. Se você vai pôr em prática, é problema teu.
Mas eu cheguei na igreja sem mãe, abandonado, com 2 dias de vida, sem conhecer ela até hoje. Tá aí Bia que fica aí tentando caçar com recorde, não sei o quê. Eu não sei onde ela está, não me interessa, não estou nem aí. Se ela estiver salva, que Jesus está salvo, não sei quem é ela. No dia que eu cheguei na igreja, angustiado, oprimido, primeiro culto, segundo culto, no terceiro culto, o doido pulou em cima de mim, dizendo: Deus está falando com você aqui, aqui, aqui. Ele fazia aqui, aqui, aqui. E eu li, está lá, pode uma mãe esquecer. Ele falou que eu estou aonde? Gravado nas minhas almas. Você já imaginou Deus? Olha aqui, olha que coisa linda. É para mim, é só para mim. É só para mim. Imagine você pedindo uma bênção. Ó, escute isso aqui. Você pedindo uma bênção. E Deus vai pôr a mão naquilo que Ele vai fazer para você. Ele vai olhar para a palma da mão dele. Quem está escrito lá? Quem está escrito lá? A minha bênção. Que sua bênção? Que seu nome? Não foi para você que Ele falou, foi para mim. Ele falou para mim. Eu estou falando hoje aqui, olha para mim. Ele falou que Ele tem eu gravado na mão dele. Quando Ele for abençoar você, que Ele olhar para a palma da mão dele, ele vai ver quem? Que amiga do Marcelo. Vai ver eu. Ele vai ver eu. Ele está trabalhando para você, mas vai ver eu. Foi para mim que Ele falou. Qualquer um de vocês que quiser uma bênção, quando Ele fizer assim, ó. Vai falando, esse aqui é amiga do Marcelo. Vai aqui, ó. Meu nome está lá, na mão dele. Está entendendo? Ele falou para mim. Eu estava na igreja e não ia ficar e não ia firmar, mas Ele falou: eu te tenho gravado na palma da minha mão. Então, ó, tô nem aí para quem não acredita. Eu acredito. Meu nome está na palma da mão dele, lá, gravado. Ele falou para mim. Ele falou. Eu não sei se Ele falou para você. Eu acho que não falou porque foi comigo o negócio. Se você quiser uma vitória, pode ter certeza. Quando Ele olhar para a mão dele, eu estou lá. Meu nome está lá. Pastor, eu vou lutar para eu também estar nessa mão. Não precisa sentar. A promessa é para todo mundo. Ele quer só ele. Mas Ele falou comigo, falou com você? Falou com ele falou comigo. Eu estou falando do que Ele falou comigo, certo? Eu tenho certeza do que Ele falou comigo. As bênçãos que você vai buscar é sua, mas o que Ele falou comigo é que, ó, os meus muros estão na presença. Sabe como é que eu me sinto na mão de Deus? Assim, ó. A mão de Deus me cercando, ó, fazendo um muro e me protegendo. Eu na palma da mão dele, pulenta. Nunca mais. Eu também não deixo você comer mais pulenta. Não. Pulenta nunca mais. Nem fritinho, nem nada. E eu tenho uma promessa, hein? Cuscuz, quem sabe? Ei, eu tenho uma promessa, hein? Tem gente que é. Não quero desfrutar dela, mas eu tenho uma promessa. Olha o negócio ali. Não Não quero desfrutar dela por enquanto, mas eu tenho uma promessa, tá? Diz! Como é que é? A internet diz por aí que alguém vai me sustentar. Será? Ué. Ele estava com medo de morrer, Deus falou com ele. Você vai aposentar esse homem. Diz os profetas por aí que alguém vai me aposentar. Será? Será? Meu irmão, ansiedade. Pedro volta para a velha vida, mas Jesus vai atrás dele, porque ele precisa estar lá na praia. E aí ele vai seguir o passo de Jesus. Veja bem, ó. Alguém abra para nós Filipenses 4:6. Não era não? Quem que era? Filipenses quanto? 4, 6. 6. Ó, tá lá. Quando fala inquietos é ansiosos, tá? A palavra inquietos é ansiosos. Vamos lá, 1, 2, 3. Não desejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Não fique ansioso. Que as suas necessidades sejam conhecidas de Deus. Fala com Deus, crente. Crente, fala com Deus. Fala com Deus que Deus provê e O Senhor cuida. falou uma palavra esse dia eu até chorei em casa. Você me da dependência.
Viver na Eu, dependência. eu Já está vivendo. já dependência. E ele tem cuidado. Olha aí. Se eu até chorei, eu lembrei quando o senhor falou daquela palavra. A dependência. Deus cuida. Agora é fácil? É gostoso? Não é. É necessário. Para quem quer ser usado por Deus, quem quer ter uma intimidade com Deus, é necessário viver na dependência. Mas, não é gostoso. Você vive aqui no limite da fé e da ansiedade. Porque quando está acabando, você fica pensando, Deus, e agora? Aí Deus fala, peraí, estou aqui, eu sou socorro nem presente na hora da angústia vem. Então, você fica à beira da ansiedade e conflitando com a fé. É andar na linha tênue. Andar na dependência é andar numa linha tênue, na corda bamba. Se você desacreditar, você cai na ansiedade e na falta de fé. Aí agora, se você fica firme, ele firma os seus passos, Aí ele firma os seus passos, e aquilo que você está quase vacilando, ele firma de novo, aquilo que está quase... E você vai trilhando um caminho na dependência. Agora, fácil não é. Não tanto pela gente. Porque às vezes você, quando tem intimidade com Deus, você aprende a passar pela dificuldade. Mas é mais por aqueles que estão à sua volta. O que será daquele que vai estar à minha volta? De um filho, de uma esposa? Como é que vão encarar de um filho, de um neto? Mas Deus tem cuidado. Ele cuida? Muito. Isso é gratificante. Como cuida, pastor? Tem coisas que eu mesmo eu não acredito. É incrível assim que eu falo, meu Deus, aí eu assim, choro, aí eu conto para a Fabiana, que é uma coisa assim impactante que acontece. Deus sabe como cuidar de nós. Agora eu preciso crer. E isso só é desenvolvido na caminhada. Não é um negócio, a fé não é algo que brota assim e pula igual pipoca na panela, não. Ela vai sendo cultivada, vai sendo vivida nas experiências. Quantos aqui já tiveram experiência da providência de Deus? De Deus chegar, entrar e fazer algo que você nem esperava. Eu não estava esperando isso e a coisa chegar. Isso é Deus mostrando que Ele é o nosso provedor. Vamos à frente? 1 Pedro 5,7. Olha o segredo da vitória. 1 Pedro 5,7. Vou pular no telão. 1, 2, 3. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está dizendo que você não vai ter ansiedade? Aí o irmão Pedro está ensinando que você não vai ter ansiedade? O que ele está falando? Você vai ter. Vai passar sobre ele. Problema, irmão, não é ter o medo. O problema é o que você vai fazer com o medo. O problema não é ter a ansiedade. O problema é como você vai tratar ela. O problema não é, de repente, aquele pequeno balanço. O problema é como você vai ficar. Porque nós estamos e não somos. Estamos e não somos. Tudo na vida é um estágio. Dá para entender isso? Vamos abrir Salmo 37, verso 4. Vamos lá. 1, 2, 3. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que é deleitar? Descansar. Mas é fácil descansar no Senhor quando um diagnóstico médico vem contrário àquilo que nós esperamos? É fácil descansar no Senhor quando você olha e vê a lata de arroz fazendo assim, ó. É fácil?
É fácil, se tiver dinheiro para comprar, aí não tem nada, né? Agora se não tiver dinheiro para Mas comprar. normalmente ela está baixando quando não tem o dinheiro, senão você vai no mercado e não deixa ela baixar. Mas Lá em casa eu deixo acabar primeiro. se o dinheiro estiver acabando, você faz igual o juvenil. No mínimo lá tem uns 5, 6 pacotes de arroz que ele compra o faz. Aí é meio De tempo em tempo ele faz isso. Onde ele vê uma promoção, eu comprei, fazer a mesma coisa. Comprar um ponto. Tá entendendo? Se você tem dinheiro, você faz estoque. Mas quando o estoque está baixando, fala, juvenil. Mas o pastor acabou de falar aí, na minha vida aconteceu, chegou uma determinada pessoa na minha casa e falou assim, pra que tanto, se só é 3? E ele falou, pra que tanto, se só é 3? Diminuiu. 80%. Será que foi eu mesmo? Eu fiz aqui. Ó, se o santo tivesse aqui, eu não ia publicar isso. Porque às vezes eu vejo muito, porque desse tanto. Às vezes é automático. Tá anotado, só chama a Angelita em casa quando estiver acabando as coisas. Ah, ela veio muito A gente fez na semana passada, tá se convidando. Meus irmãos, Deus sempre vai mandar. Deus sempre vai mandar a providência. Parece um negócio, né? Deus sempre vai mandar a providência para aquele que ele tem escolha e tem chamado. E só manda que é bom, viu, pastor? E olha, eu vou dizer, ele vai mandar a providência de várias formas. Às vezes Deus vai mandar a providência mandando algo. Mandando algo, aquilo que você necessita, Deus vai mandar, aquilo que você pede, Deus vai mandar. E às vezes Ele vai mandar a providência abrindo a porta para que você tenha a condição de adquirir aquilo. A providência de Deus sempre vem de formas específicas para tratar com cada um. Para aquele que tem problema de receber de alguém, e eu digo para você, eu tive um período na minha vida que eu abençoava muitas pessoas. Tem um monte de menino gigante aí que agora já está até casando, tudo grande, que eu sustentei no leite muitas vezes. Na bolacha de banana. E sente saudade, não sente? Sente saudade. Essa semana, um mês, um pouco atrás, né? Falou que estava sentindo saudade da bolacha de banana. Não, mas lá na casa dele, lá, ele falou, comeu muita bolacha de banana. Mas só vou dizer para você. Ó, vou contar aqui, eu vou contar porque eu conto mesmo. Conta, Marcelo, você não guarda nada, mas conta aí. Nós fomos à casa do irmão Frank. O irmão Frank não mora mais no morro, ele mora numa casa com piscina. Que coisa boa, graças a Deus. Uma casa bonita. Nós fomos fazer o batismo do pai da Camila lá nessa casa, nessa piscina. Então, o pastor Marcelo me deu o prazer de estar com ele. Ele falou, eu quero que você venha batizar o Maurício junto comigo. Eu fiquei muito feliz, porque a gente aprendeu a amar o Maurício, que faz parte da nossa família agora. E o Marcelo, sendo pastor dele, falou, vem, eu quero que você batize comigo. Eu tive o prazer de estar lá. Um frio, irmão, eu tremendo, parecendo um bambu velho, no meio da ventania, mas graças a Deus batizamos ele. E antes a gente ia na casa do Frank, e o Frank comentando, a gente conversando, comentando sobre assuntos, e ele lembrando que quando ele era um feijão perdido no mundo lá, que ele ia para minha casa para comer. Ele falou, eu ia para a casa dele para comer. Quantas vezes eu enchia a barriga de bolacha, eu comprava de caixa. Tinha um monte de menino que ia lá em casa, eu enchia eles de bolacha. Minha bolacha rua. Em Vila Clara tem um monte de menino grande lá, que eu e o Carlinho tinha um carro, uma Paraty verde bonita, e eu tinha dinheiro. Então eu falava, Carlinho, vamos comprar leite para os filhos do irmão fulano? Vamos. A gente comprava 5, 6 caixas de leite e levava na casa do irmão. Hoje dá uns meninos morenos, né? Não pode falar. Os meninos morenos, ó, fortão, eu olho e falei, eita, tem um bate aí nessa vitória aí, hein? Só que chegou uma fase que eu tive que depender, João, de receber. Ô, João, aí foi difícil, quebrar o orgulho de quem abençoa. Não ser só abençoa, mas ser abençoado por alguém. Aí era a parte difícil. Por isso que está escrito que é melhor abençoar. Melhor é dar do que receber. E quando você recebe, você está na fragilidade. Quando você está dando, você está no auge. E eu passei pelos dois lados: o auge de poder abençoar e o auge da fragilidade. E aí, viver na dependência. Sim, fala, João. Eu tenho muita dificuldade, pastor, de receber. Eu quero ter para dar. Isso.
Mas para receber, eu tenho muita gente. Mas Deus nos ensina, e aí Deus trata com a gente, ensina a gente. Eu passei por isso. Só que o que acontece? Eu sempre confiei no Deus que me chamou. E aí aconteceu fatos em casa de às vezes filho meu fala, olha, eu queria tal coisa. Jonathan às vezes fala, eu queria comer não sei o quê. Eu queria não sei o que lá. E eu disse, não tem. Agora não tem, mas o pai vai orar. Eu ia para o quarto e orava. E aí o que acontece? Deus me preparava um bico para fazer. Não tinha. Parecia, você pode, vou. E quando não preparava o bico, trazia, João. Do jeito que... Amém, glória a Deus. Eu me recordo que eu estava trabalhando com o pastor Cordeiro e nós tínhamos acabado de pintar um apartamento. Quando nós pintamos o apartamento, que eu peguei o carro, saí, eu entrei na Servidei Demarque. Quando eu entrei na Servidei Demarque, tinha um comando, uma blitz. O carro estava com um dia, João. Um dia que tinha vencido o documento. O guarda parou e falou, encosta. Quando eu encostei, ele falou, seu carro vai para o pátio. As ferramentas tudo dentro, João. Aí ele falou, tira tudo que você quer tirar, porque esse carro vai para o pátio. Eu falei, beleza. Tirei todas as coisas. Meu sogro tentou ligar com uma pessoa que ele conhecia aqui. Aí o policial falou, não quero nem conversar com o cara. Aí meu sogro, e aí? Eu falei, deixa ele levar. Eu olhava assim, João, as pessoas passavam no Carrefour da Servidei Demarque e davam risada, porque minhas coisas estavam tudo no chão. Eu vi pessoas rindo. Eu falei, Deus, eu nunca mais vou passar por isso. Pegaram, levaram tudo. Arrumamos uma perua do seu Caetano, aquela perua que o volante virava mais para lá do que para cá. Ele veio recolher, pagou ele recolher as coisas, João. O dinheiro que eu tinha ganhado, João, não dava nem para tirar o carro do pátio. E eu vim para casa. E eu fui orar a Deus. Quando eu vim para casa, alguns amigos meus ficaram sabendo que o carro foi preso. Falaram, seu carro foi preso? Eu falei, foi. 4 amigos meus chegaram com o dinheiro e falaram, tá aqui, vai lá tirar seu carro. Foi numa sexta-feira, João. Sexta-feira, 5 horas da tarde. João, sábado de manhã, eu paguei todas as taxas do Detran. O mínimo que eles deixam é 10 dias no pátio. Eu fui com o papel lá e cheguei no Detran, a moça falou, agora só precisa que o delegado assine. E lá para segunda, terça-feira ele assina, e se der tudo certo, no final da semana você pega o seu carro. De repente o delegado entrou pela porta e sentou. Falou, inclusive é esse delegado que vai assinar. Ele falou, o que você precisa, menino? Eu falei, doutor, eu só precisava que o senhor assinasse o papel de liberação do meu carro, está tudo pago. É só isso que você precisa? Assinou. Sábado de manhã o carro estava pago, estava tudo certinho. Quando foi segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã eu estava no pátio. O pátio foi abrir às 9 horas da manhã, eu estava lá, 6 horas da manhã. Era senhor. Não. Vou tirar meu carro daí, tirei o carro. Cheguei em casa, João. Cheguei em casa. Chegou uma pessoa e falou, tá aqui, mandaram te entregar. 780 na época, R$780 esse dinheiro. 7 mil, como se fosse. Pegou na nossa mão, né? E falou, abre a porta aí que os meninos vão descarregar a despesa. Descarregou a despesa, então, que deu despesa de tudo que você pode imaginar. Tinha até shampoo, absorvente, tudo que as meninas precisavam. Deus mandou tudo. Eu não pedi nada para ninguém, João, mas o meu Deus, que é o Deus da providência, estava me ensinando a viver na dependência. Não é gostoso. Eu sei que Ele cuida, não é gostoso. Mas Ele cuida, João. Ele nos ensina. Então, nosso Deus é Deus que cuida da nossa ansiedade. Ele nos mostra que Ele é Deus para tratar a nossa ansiedade. Para dizer, cara, se eu cuidei de você até agora, e eu tenho você na palma da minha mão, cara, não tem como você ter alguma coisa na mão e você não vê, tem? Você escrever, a gente às vezes não anota o telefone na mão. Anota direto, não esqueci. Coisa para me comprar. E toda vez você olha, tá entendendo? Imagine, é isso que Deus está falando para nós, para tratar a nossa ansiedade. Você está escrito na palma da minha mão, eu vou te ver. Não tem como eu não te ver. Olha, não tem como esquecer, olha. É maravilhoso, né? Imagina o crente dizendo, Deus, estende as suas mãos, Deus. Lógico. É assim que eu creio. Não sei se você crê, mas eu creio que Ele falou comigo. Falou comigo. A benção é minha.
Amém? Amém, glória a Deus. João 20, 29. Para tratar Jesus queria tratar alguém que tinha problemas de ansiedade. Jesus queria tratar alguém que tinha problema de ansiedade, uma ansiedade tão grave que fazia dele um incrédulo. Ó, esse moço que Jesus está tratando agora, esse moço que Jesus está tratando agora, ele tem uma ansiedade tão crônica e uma falta de fé tão crônica que a dúvida lhe assalta o coração. Mas espera aí, se a ansiedade para Deus é como se fosse pecado, é um pecado, é falta de fé. Por que Jesus tratou esse cara? Porque aquilo que foi dado a ele não perde. Jesus disse, ó, falou para o pai, dei a palavra como tu me deste, e todos aqueles que tu me deste, nenhum deles perdeu, a não ser o filho da perdição. Tomé era dele? Ele ia tratar o Tomé. Olha lá. 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Olha a cena, olha a cena. Porta fechada, todo mundo dentro do cenáculo. Eles estão aonde? No cenáculo. Lá onde foi feita a ceia. As portas estão fechadas. De repente, abriu. Pai seja convosco. Abriu não. Abriu. Não. 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro. E com eles chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles. Olha mesmo, nem precisa que fosse abrir, já estava fechado. Estava tudo fechado, Jesus assim. Entrou. Tá, tchau. Tá certo que Jesus não fez isso, mas ele apareceu no meio deles. Não volta nem nada. Não é que cada um não estou entendendo. Você não está entendendo? Diga assim, bem. Tá, ele apareceu. E eu disse as coisas que eu chego. Vamos pôr assim. Jesus apareceu. Lá no meio deles. Porta fechada, tudo fechado. Ele apareceu. Milagre. É milagre. O camarada se materializou, milagre. E aí ele vai atrás, ele diz assim, ó. Paz seja convosco. Mas ele tem um encontro marcado ali. Para tratar. O maior psicólogo da história vai tratar alguém. Ó. Depois dele ter dito, Pai seja convosco, depois disse. Ó. O que ele disse? Olha aqui o teu dedo e as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Mas seja incrédulo. Mas não seja incrédulo. Mais crente. Ó, presta atenção. Por que Jesus está falando isso, Angelita, para Tomé? Porque ele é incrédulo. Não é só porque ele era incrédulo, porque ele proferiu algo com a sua boca. Quando eu profiro algo com a minha boca, eu verbalizo, eu abro legalidade. Eu posso ter dúvidas, posso, mas quando eu expresso elas, eu abro legalidade, eu abro ação através do verbal. É aquilo que o David estava falando. Você é burro, você é isso, você é aquilo. Aquilo vai abrindo legalidades na vida da pessoa. Esse menino é um danado. Quem chama criança de danado, tome cuidado. Não se chama criança de danado. Danado quer dizer condenado ao inferno. Não pode. Tem pessoas que chamam, seu energúmeno. Na televisão tem muito disso. Seu energúmeno. Energúmeno quer dizer endemoninhado. Não pode chamar a pessoa disso. Ó. Tomé vai abrir legalidade. Ó. No verso de número 25, ó, disseram pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Ó, os discípulos disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, ó, peraí, ó. Aqueles, aqui, ora,
Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ó, Jesus veio, falou com os discípulos, Tomé não estava. Aí agora, disseram, pois, os outros discípulos, nós vimos ao Senhor, falaram com Tomé. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ele já traçou um perfil e um ponto que ele firmou o pé. Eu não vou acreditar, a não ser que eu... Tomé era incrédulo demais, vamos. A não ser que eu... Agora, Jesus poderia deixar Tomé assim? Poderia. Ele é Jesus. Mas ele não queria. Tá. Jesus poderia deixar Tomé sem colocar a mão, sem olhar? Poderia. Mas, o que Tomé verbalizou? Presta atenção aqui, o que é sério. O que Tomé verbalizou? Ele verbalizou, se eu não colocar a mão, se eu não cutucar, de maneira nenhuma eu vou. Ele nunca creria em Jesus, certo? Porque ele já disse, para eu crer tem que acontecer isso. Ele verbalizou, ele criou uma legalidade no mundo espiritual para a falta de fé dele. Ele colocou parâmetros para que a falta de fé dele fosse estabelecida. Então Jesus, como tinha uma obra na vida dele e queria nos ensinar algo, o que Jesus faz? Olha lá, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Ou seja, não tem negócio. Não tem negócio, ele vai acreditar de jeito. Jesus não é igual eu, que eu posso ouvir de você e até aceitar momentaneamente. Aí vem do tal dele da minha filha. Não, escute, eu já tive revelações de Deus. Tem pessoas aqui que tiveram experiência nessas coisas comigo. Eu tive a revelação de Deus uma vez, de uma campanha que eu falei, o moço, falei, a sepultura tua está aberta. E Deus está falando que os amigos que você está andando não é para você andar. Alguém falou, não, fulano não faz isso. Não. Dias depois o menino foi pego numa situação, fazendo um roubo lá. Deixa eu falar. Numa situação no passado da Angelita, alguém falou, não. Rapaz, Deus está dizendo, não, Deus não se intromete, nem você, nem a Angelita se intromete. Foi. Desse jeito. Chegou lá, Deus tratou, trouxe de volta. Eu respeito. Não quer revelação? Problema teu. Deus falou. Eu não me meto. Que escolha pessoal. Aí, escute, vamos para o Ceará, quer de uma bebezinha, passamos um mês, a coisa mais maravilhosa do mundo, voltamos para cá. Pastor, quando ele chega e diz, agora eu vou ir embora, vou cuidar da minha mãe, porque a minha velhinha está lá, eu vou ficar cuidando dela. Eu falei, o senhor já orou a Deus? É isso que Deus quer para o senhor, o senhor tem certeza? Porque olha, não! Deus sabe que é o desejo do meu coração, não vai interferir não sei o que lá. Até hoje ele fala. Até hoje ele conta isso aí. Um mês depois, a mãe partiu para a glória. Graças a Deus salva. E frustrou os planos dele. Então, Deus revela e fala, eu falo. Se a pessoa não quiser ouvir. E não é todo dia que Deus revela também não. Acontece casos específicos que Deus fala, eu falo. Deus falou, mas a pessoa não quer ouvir. Tomé disse, se eu de maneira nenhuma eu vou crer. Jesus não é igual eu que, quer lá, se lasque lá, depois que você voltar eu te ajudo. Jesus foi lá. Espera aí, é isso que ele verbalizou? É essa palavra que ele colocou como ponto? É isso que a legalidade que ele abriu para que a falta de fé dele exista? Vou quebrar esse negócio. De maneira nenhuma o crer dele, 8 dias depois, Jesus vai lá, e o que Jesus vai dizer para ele? Depois disse a Tomé, põe teu dedo nas minhas mãos. Não é o que ele pediu? Futuca aqui, chega a tua mãe e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas aí, quando ele não pôs, mas quando Jesus falou isso, falou, vem, quebrou a incredulidade dele, quebrou a legalidade da ansiedade, da incredulidade.
Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Agora é Deus meu? Senhor meu e Deus meu. Que coisa maravilhosa. Então você vê que o Senhor Jesus, ele não perde aquilo que ele escolheu. Nós somos propriedade dele. E sendo propriedade dele, ele vai trazer à existência aquilo que for necessário para a manutenção da nossa fé. É claro que se você vier querer fazer uma prova louca com Deus agora, ele pode até responder. Eu não responderia. Ah, eu só acredito que Deus existe se materializar um carro aqui. Não sei como ele vai entender esse negócio. Eu vou dizer, vai se lascar. Mas não. Mas Deus trata cada um segundo a fé. E ele faz circunstâncias para provar que ele é Deus. Ele age de formas a tratar a nossa ansiedade. Ele precisava tratar a falta de fé de Tomé. Ele diz, respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Olha o que Jesus vai dizer. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, cresce. Bem, aí vai falar de você, bem-aventurados. Você viu Jesus? Mas você acredita? Você está mais bem-aventurado do que o Tomé. Quando a palavra diz bem-aventurado, quer dizer feliz é aquele que não viram, mas viram. Entendeu? Então o Senhor trata com Tomé. Tem muita gente que deixa nós de bobo, né, Zé? Sim. Os bobão aí, ditadinha, do céu, do céu. E eu vou projetar. Foi chamado que era 30 anos que eu não era de fé, mas ele estava vendo ali, né? Sim. E agora você vai dar fé porque foi algo que não viu, mas extraordinário ainda. Né? Mais extraordinário porque ele não viu, ele ouviu uma voz. E ele acreditou. Só que, você sabe o que é mais interessante? O mais interessante não é o Abraão sair ouvindo uma voz. Ele ouviu a voz e saiu. O mais interessante é que essa voz vai demorar a falar com ele anos. Hoje, infelizmente, tem pessoas que têm que falar todo o culto. Hoje Deus está, não digo perdendo tempo, tá? Isso é uma linguagem chula minha. Hoje Deus está mais ocupado em falar com crentes que já conheceram a fé do que falar com o pecador. Está mais difícil manter, filha, na igreja pessoas que já conheceram o Senhor do que trazer um pecador para a casa do Senhor. Você já imaginou que Deus está tratando constantemente conosco? Está sempre falando conosco, são antigas, Deus precisa ficar adulando o crente hoje. Sim. Mas Deus precisa ficar adulando o crente hoje. E eu aqui na minha mente é isso. Deus precisa ficar no louvor, na palavra, usando alguém profeticamente, porque senão eu desmantelo, eu desvio, eu fracasso na fé. Isso é um problema sério. Quando isso acontece com a igreja, quando isso acontece comigo e com você, nós precisamos reavaliar a nossa fé. Estamos doentes, está entendendo? Por quê? Deus falou com José em 2 sonhos. Deus nem falou com ele. Ele teve 2 sonhos. Você não vê em momento nenhum na história de José Deus falando com ele: vou fazer de você governador por causa da tua fé. Lembrou, né? Glória se lê, né? Mas não está escrito aquilo na Bíblia. Aquilo é o que cantores. Deus não fala com José. Nem promete que ele vai ser governador, só mostra para ele os sonhos. Ele não tem certeza da sua interpretação. Vai como escravo, mas conserva a sua fé em Deus. Sem ouvir Deus falar no culto. E o período o mano de Jeová. É isso que eu te digo. Não é nada disso. E o período que está lá não sonha mais também, né? Não sonha mais. Sem sonhar e sem ouvir nada. Você está entendendo? Mas que interessa? Quando eu estou falando de mim, eu estou falando de mim. Eu fico desejoso que Deus use alguém na palavra para falar do jeito que eu entendo. Você acha que eu não estou aqui, o pregador está pregando? Jesus fala daquele jeito que eu entendo, Jesus, e para ele. Deus fala para o pregador, que eu preciso, eu sou frágil. Mas se esses caras tinham fé, sem ouvir Deus. A Esther, ela salva o povo hebreu sem nunca o nome de Deus está mencionado no livro.
O Jacó teve uma visão da escada lá. E depois o Senhor aparece para ele e diz, volta. Mas e quantas vezes Deus aparece para ele? Não sei, volta de Jaboque lá para lutar. Os caras viviam anos sem ouvir Deus, sem ter Deus, mas conservando a sua fé. Agora, se Deus não falar no culto de domingo comigo... Será que nós somos a geração Nutella? Será que Abraão, Jacó, é crente raiz que não precisava ser mimado? A gente é a Nutella que a gente tem que precisar ser mimado. Por exemplo, meus pais ou meus avós criaram um filho de algum jeito, talvez eu crie meu filho de outro jeito, sendo mimadinho, entendeu? Eu acho que nós somos mimadinhos de Deus. Nós somos o Nutella. É? Hã? Porém, vamos falar que vamos puxar essa sardinha aqui, nós temos sempre. Porém, nós já vimos situações. O que aconteceu com vocês? Acabou o ensinamento? Vocês estão ruins? O que foi? Segurança da igreja. Porém, escutem. Nós viemos de uma época na fé, 90, 92, que grandes efusões de ação do Espírito de Deus aconteciam no meio da igreja. Não é, Juvenil? Milagres, a gente ia buscando, milagre acontecia. Juvenil está num canto com o camarada com a mão na chave da energia da casa, segurando lá e orando, e não morrer eletrocutado. Segurando a mão de todo mundo, não era só não. Você está entendendo? Da gente ir nos cantos e ver Deus operar milagre. Eu me pergunto muito isso, porque eu fico vendo a minha geração, será que quando as irmãs de oração, igual eu presencio minha avó até hoje ora de madrugada todos os dias. E eu fico pensando, será que a minha geração vai ter as irmãs da oração? E quando elas se forem? O que será da minha geração? Será que ainda vai ter alguém, um remanescente que vai estar dobrando o Essa é a grande preocupação, de que você comece a exercitar isso para não deixar se colocar na brecha, né? Porque sempre Deus vai ter os 7.000 que não vão se dobrar. Mas eu não espero, eu espero que eu não seja aqueles que decepcionem o Senhor. Por isso a necessidade de nós reavaliarmos a nossa fé e lutarmos contra a nossa ansiedade, porque cantamos se Deus é Deus, Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, mas espera, se Ele não fizer, cara, eu estou abatido e moribundo e morrendo na fé. E se falar para alguém, se alguém encontrar comigo, e se ele anda, eu lembro próprio. Você não vai dizer, não, Deus é bom, Deus é bom. Então tem que preocupar se eu não sou o Nutella da vez. Alguém levantou a mão. Mas quando chegar quando chegar não, que está chegando, aí chega a vez de Deus falar, eu, assim como uma galinha, juntos juntaímos, eu, Senhor, que cuidarei do meu povo. Ele não vai dispensar ninguém, porque Ele cuida, Ele tem cuidado do seu povo. Ele tem cuidado de nós. Por isso a necessidade de eu lançar sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Agora escute, Deus tinha um projeto na vida do Pedro grande. Porém, Ele vai falar um texto, abra para nós aí, Lucas 22, 32. E nós já vamos encerrar. Vamos no telão. Acabei de fechar. Esse é o problema, não quiser ensinamento. Não, então, acho que às vezes eu já não estava. Mas no telão é legal, todo mundo lê igual. Isso é comunhão. Escute. O problema da ansiedade. É isso, fechar a Bíblia onde é acabar. O problema da ansiedade é, de repente, você ter um adversário contra você trabalhando nas suas fragilidades. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás os vestiu para se mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O diabo queria provar o que de Pedro? Como se pega o trigo numa peneira. Queria chacoalhar Pedro, cirandar Pedro. Fazer um rebuliço. Para provar o que dele? Provar o que? A fé. O diabo sempre vai tentar atacar a tua fé.
ele sempre vai tentar desestabilizar a tua fé. Só que, ó, isso não é outro não, é o Senhor Jesus. Ele pediu, ó, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Agora, ó, o Senhor, Ele sabe a obra como está na minha vida e sabe o que Ele vai fazer. Olha a palavra profética que o Senhor vai dizer. Mas e tu, quando te converteres, confia no Deus. Então não era convertido? Ele estava meio esculhambado, né? Porque, até mesmo porque Satanás queria cirandar, né? Lá, fazer um rico disso. Está entendendo? Mas o problema é ouvir isso da boca do Senhor. Você não é crente ainda. Você não está bom ainda. Você não está legal ainda. Jesus está dizendo para ele, Pedro, tu não está bom ainda. Mas peraí, Jesus, 3 anos andando com o Senhor, comendo com o Senhor, dormindo com o Senhor, vendo o Senhor, já andei em cima das águas com o Senhor. Afundei também o Senhor com o Senhor. Não é isso, né? Só autossuficiência está top, né? Quando te converter. Confirma Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai acontecer o quê? Depois que dizem que eles estão bêbados. Quem vai se levantar? Pedro. E com ele quem mais? Hã? Passa ou é passa? Passa ou é passa? Eu concordo com ela, também falar tudo. Escute, veja que o Senhor ele vê a obra lá na frente pronta. Quando Jesus está falando com Pedro, Pedro não está crente ainda não. Você ainda, mas quando você se converter, confirma com teus irmãos. Agora, ó. Vamos daqui do 12 para frente. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros zombavam, diziam: estão cheios de... Ou seja, estão embriagados com vinho, estão com a alegria do vinho. Agora, olha o que vai acontecer. Olha a promessa de Jesus que nós acabamos de ler lá. Quando você se converter, você confirma aos teus irmãos. Aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3. Pedro, porém, pondo-se em pé. O que ele fez? O que ele fez? Pedro se pôs em pé, se posicionou. E ele tem um imã do que mesmo? O que ele fizer vai influenciar. Só que ele não era convertido, mas tinha um imã. Ele tinha um imã, tinha promessa, não era convertido. Mas agora ele vai se posicionar. Olha o que vai acontecer atrás dele. Não. Pedro ficou-se em pé. Os outros levantou também. O Pedro se levanta e quem se levanta junto com ele? Os outros. Quem está comandando o negócio agora? Pedro. E aí, Levantou a voz e disse: quem vai confirmar para os irmãos? Pedro. Que irmãos que ele vai confirmar? Os judeus. Os irmãos judeus que estão vendo o milagre de Deus e não estão entendendo. Ficar lá quando se convertesse, né? Ele agora esse cara, batizado do Espírito Santo, agora ele é o crente que vai falar. E ele vai confirmar. Levantando a voz, disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Aqui eu estou olhando, agora vocês vão me ouvir. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Ou seja, sendo 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão.
profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios medicina dos céus, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha ele falando de salvação. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos é determinado conselho prescientes de Deus, tornando a vós os crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltos os anciãos de morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no ar, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para sentar-se sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvistes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos os cabelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, confundiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para os irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos de cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testifica e o exortava, dizendo: salvai-nos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, que bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O Senhor Jesus diz: quando você se converter, confirma para os seus irmãos. Atos dos Apóstolos, ele se levanta convertido, testifica, prega para eles, fala para eles e diz: ó,
salvai-vos dessa geração perversa, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Quantas almas aceitaram Jesus na pregação, na primeira pregação do cara? 3.000. Quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. Por quê? Cumpriu-se a obra daquilo que Jesus tinha projetado. Mas e o trajeto? No trajeto ele fraquejou, no trajeto ele negou, no trajeto ele confessou, no trajeto ele emprestou a boca para o diabo. Mesmo tempo que ele revelou Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e 3 versículos depois, ele emprestou a boca para o diabo. Mas o que permaneceu firme foi a fé. Sua fé tem que ficar firme, porque a obra que Deus tem com você vai se concretizar. E quando ela se concretizar, o estágio do que você passou é só um processo. Está entendendo? Então, a ansiedade é o inimigo número 1 da fé. Tratemos à luz da palavra a nossa ansiedade. Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos orar pela nossa irmã, que ela tem uma causa a apresentar na presença do Senhor. Vamos apresentar também o papai do Risley, que está enfermo. Tem alguns pedidos de oração que estão lá no grupo lá que foram pedidos. E vamos continuar orando pelo Mateus, para que Deus conclua a obra. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos e te pedimos, colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, que esta palavra fique no nosso coração e que nós possamos dar razão ao Teu Espírito, sermos instrumentos do Senhor, que tudo aquilo que venha de conforto na agir do Senhor sobre nós seja destronado em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos digam amém. Faltou a manchete da dúvida da semana passada.